Nesse vídeo, eu irei falar sobre condicionais, utilizados para verificar se determinada condição é satisfeita e, se for satisfeita, realizar determinada ação. Eu vou inicializar uma variável chamada número, que vai receber o valor de 15. E quero verificar se esse número é um número par ou não. Para saber se o número é par, a gente pega esse número e divide por 2. A divisão inteira, ou seja, o resto dessa divisão, tem que ser igual a zero. Por exemplo, temos o número 15, vamos dividir por 2. Eu tenho algum número que multiplicado por 2 é igual a 15? Não. Então, nesse caso, eu vou pegar o número mais próximo, que é o 7. 7 vezes 2 vai dar 14. 15 menos 14 vai sobrar 1. Então, o resto da divisão é 1. Se o número fosse um número par, então vou pegar, por exemplo, 14. 7 vezes 2 vai dar 14. O resto da divisão é 0. Então, como transcrever isso para o Python? A gente vai utilizar o if, que é a estrutura de condicional. Então, se o resto da divisão por 2 for igual a 0, então faça alguma coisa. Um ponto a notar é que quando eu utilizo um símbolo de igualdade, eu estou fazendo uma atribuição, ou seja, a variável número vai receber o valor de 15. Agora, para fazer uma comparação de igualdade, eu utilizo o símbolo de igualdade duas vezes e o Python vai entender que eu estou fazendo uma comparação. Então, depois dos dois pontos, eu vou apertar o Enter e automaticamente o Python faz essa indentação. Por quê? Dentro dessa indentação, ele só vai ser executado se atender essa condição aqui. Então, eu vou colocar o print. Print o número, colchete, número, Enter. Opa. Quando eu aperto logo o Enter, automaticamente o Python ele coloca o Fzinho na frente, como vimos anteriormente, que é o Fstring. E vou executar. Ele não apareceu nada porque essa condição não foi atendida. Agora, se eu colocar 14, ele vai aparecer. O número 14 é par. Porém, eu quero que apareça na tela, basicamente, se o número é par ou é ímpar. Então, se o número é par, ele já tem a formatação aqui do texto que vai aparecer. Agora, caso contrário, é o else, print, vou copiar aqui. O número é ímpar. E vou executar. Então, a gente tem que o número 15 é um número ímpar. Agora, outra coisa interessante, quando a gente está falando de estrutura dentro do Python, é que dentro das estruturas de código Python, como if, laço de repetição, funções, classes e gerenciadores de contexto, pode-se utilizar a palavra reservada pass. Essa indicação, essa instrução, indica que nenhuma ação deve ser executada naquele ponto de código. O pass é muito útil quando se deseja definir a estrutura do código para preenchê-la posteriormente, ou em situações temporárias, onde nenhuma ação precisa ser tomada, como loops ou condicionais vazios. Por exemplo, vou comentar aqui e o Python ele já fica em vermelho porque dentro da estrutura eu tenho que ter alguma coisa. Aí eu posso utilizar a palavrinha reservada que é o pass, que basicamente ele, como eu disse, ele vai pular essa parte e vou executar novamente. Ele apareceu aqui o número 15 é ímpar. Agora se eu colocar o número 14 aqui, não vai aparecer nada. E nesse caso, eu coloquei só para aparecer o print, mas a lógica poderia ser uma lógica mais complexa, e o pass serve justamente isso. Coloca o pass, que sabe que vai ter essa estrutura, e ainda você não definiu qual vai ser a lógica da estrutura. Vou tirar o pass e tirar o comentário. Agora, em vez de verificar a igualdade, eu quero verificar as outras operações do if. Eu vou verificar se esse número, por exemplo, é maior do que 20. E aqui eu vou modificar a mensagem para ser uma mensagem genérica. Atendeu as condições, copiar. Não atendeu as condições. Então, eu tenho o número 14. O número 14 é maior do que 20? Não. Então, ele já vai para esse else. Não atendeu as condições. Se eu colocar o número 20, ele também não vai atender as condições, porque 20 não é maior que 20. Agora, qualquer número acima de 20, ele vai atender às condições. E se eu quiser, além de verificar se ele é maior, se ele também for igual, então eu vou utilizar o símbolo de maior igual. Nesse caso, eu estou verificando duas condições em simultâneo. O número ele pode ser maior ou pode ser igual a 20. Vou colocar 20 agora. Ele atendeu as condições. Mudei para 21, também atendeu as condições. Se eu verificar agora a condição contrária, que é menor, o número é menor do que 20, ele não vai atender as condições porque 21 é maior do que 20. Então, vou colocar o número aqui 19.
ele vai atender as condições. E se eu colocar igual, a mesma lógica. Estou verificando se o número é menor ou igual a 20. Atender as condições. Além dessa comparação do maior igual, menor igual, temos a comparação de diferente. Por exemplo, como eu quero dizer que o número tem que ser diferente de 20? Eu coloco a exclamação, igualdade. Vou executar, ele não vai atender as condições, porque 20 não é diferente de 20. Agora, se eu colocar qualquer número diferente de 20, ele vai atender as condições, não importa o valor do número, desde que seja diferente. Além dessas comparações, a gente pode ter mais de uma comparação dentro do if, ou seja, tem que atender mais de uma condição. Por exemplo, eu quero verificar agora o número, ele tem que ser maior do que 20, maior ou igual a 20, e também tem que ser um número par. Como é que eu faço isso? Então, a gente vai utilizar o end, que é o i, número, percentual, 2 ou igual a 0. Vou colocar um número par, que nesse caso é o 4. E vou executar. Ele vai aparecer não atender as condições. Por quê? O 4, ele é um número par. O resto da divisão dele por 2 vai ser igual a 0. Porém, o 4 não é maior ou igual a 20. Então, ele não vai entrar nessa condição. Quando a gente utiliza o i, as duas condições têm que ser verdadeiras. Pode ser 2, 3, 4, quantas condições forem necessárias. Agora, se eu mudar esse aqui para o ou, ele vai basicamente o seguinte, vai fazer a verificação e basta que uma das condições seja atendida. Então, ele vai atender as condições. Vou executar novamente. Ele atendeu as condições. Por quê? O 4, ele não é maior ou igual a 20. Porém, ele é um número par. Portanto, ele vai entrar porque aqui basta que uma condição seja satisfeita. Agora, eu vou dar o outro exemplo aqui e vamos supor que eu trabalhe numa loja e a loja definiu o seguinte critério. Quem bater a meta vai receber um bônus em cima do salário. Então, vou pegar a variável número e colocar um valor grande. Nesse caso, quando trabalhamos com números muito grandes, a leitura ela pode tornar difícil. Para facilitar, utiliza o caractere sublinhado, que é o underline, para separar as unidades, o que torna o número mais fácil de interpretar. Por exemplo, que tem 1000, posso colocar underline, que ele não vai impactar no número. É só uma forma de facilitar a leitura. Se eu colocar agora 100.000, manteve-se, e também o número de 1 milhão. Assim a leitura torna-se mais fácil. Então vou botar aqui que a meta, vou pagar, a meta tem que ser de R$1.000. O salário vai ser de R$2.000. E vou verificar agora o quanto de bônus a pessoa vai receber. Então, ele tem uma vendas que vai ser de R$800. Como eu disse anteriormente, a vendas ela tem que ser maior ou igual a meta. Se for maior ou igual a meta, o bônus vai ser 0,1, que é 10%. Caso contrário, o bônus vai ser 0. E o salário vai receber salário mais salário vezes. Bom, isso pode ser reescrito, Ctrl D, da seguinte forma. Vou apagar aqui, parêntese, 1 mais bônus multiplicado por salário. Então, se o bônus for 0, aqui vai retornar 1, que vai ser o próprio salário. Agora, se tiver o bônus, ele vai somar com esse valor do 1 e multiplicar pelo salário. E vou printar agora. Print. O salário é de salário. Vou executar. Perceba que o salário é de R$2.000, porque não bateu a meta. Agora, a vendas, ele vendeu exatamente R$1.000. Agora, o salário é de 2.200. Nesse caso que eu utilizo o if, que ele vai verificar se é verdadeiro ou falso, e simplesmente vai retornar um valor, que nesse caso é o valor do bônus, eu posso fazer toda essa condição em uma única linha. Eu vou comentar aqui. E vou dizer que bônus, que é minha variável, vai receber 0,1 se vendas for maior ou igual a meta. Caso contrário, ele vai receber o valor do else. Essa mesma condição, essa daqui de cima. Se vendas for maior ou igual a meta, o bônus vai ser de quanto? 0,1. Caso contrário, o bônus vai ser de 0. Vou executar, o valor manteve inalterado. Então, 2.200. Se eu modificar agora para 800, ele vai para 2.000. Agora, por último, eu vou fazer uma verificação. Vamos supor que eu tenha várias condições que eu preciso ser atendida. Então, como é que eu faço isso? Por exemplo, eu tenho
que fazer o programa para ele receber o valor da média. Se for igual a 10, tem que ser aprovado com louvor. Se a média for menor do que 10 e maior ou igual a 7, vai ser aprovado. Se a média for menor do que 7 e maior ou igual a 5, ele está em recuperação. Caso contrário, ele vai ser reprovado. Como é que eu faço isso nesse caso que tem múltiplas verificações? Então, eu vou verificar se a média, vou inicializar a variável média, que vai receber 7. Então, se média for igual a 10, eu vou mostrar a mensagem print aprovado com louvor. Caso contrário, else, eu tenho que fazer outra verificação se a média for maior ou igual a 7. Print aprovado. Perceba que nesse caso aqui, eu não preciso fazer essa verificação de ser menor. Por quê? Se como eu estou fazendo a verificação da média logo inicialmente tem que ser igual a 10, se ele não atender essa condição, logo o valor da média é menor do que 10. Então eu posso fazer essa comparação mais direta. Eu vou usar o if, que ele vai ser aprovado. Agora, se a média for menor do que 7, eu vou ter que fazer outro else. Else, média tem que ser maior ou igual a 5. Esqueci do if. Se média igual a 5, print recuperação. Agora o else, print reprovado. Vamos executar. 7 foi aprovado. Agora eu vou botar para 10. Aprovado com louvor. Colocar 6, recuperação. Eu vou colocar 4 agora. Reprovado. Perceba uma coisa, quando eu tenho várias verificações, até o momento que eu ensinei, a gente vai ter que utilizar o if, else, dentro do else, outro if, depois outro else, depois outro if e outro else. E isso acaba tornando a leitura do código mais difícil e complexa à medida que eu tenho várias verificações para fazer. Imagine que se não fosse essas 4, fosse 10 verificações. Desse método, torna-se muito difícil. O que basicamente a gente está fazendo com esse else if é uma comparação. Ora, eu verifico se a média é igual a 10. Ela não é. Então ele vai entrar caso contrário. Caso contrário, se média for igual a 7, ele vai ser aprovado. O Python, ele tem uma estrutura que faz basicamente isso, uma comparação, caso contrário, if ao mesmo tempo. E isso torna o código muito mais legível, que é o elif. Eu vou até comentar essa linha de código e vou copiar essa parte de cima, vou manter. Em vez de eu fazer com else if, vou utilizar o elif, que é a mesma estrutura. Se a média for igual a 7, eu vou printar aprovado. Elif novamente, eu vou copiar aqui. Recuperação se for maior ou igual a 5. Caso contrário, se nenhuma dessas condições forem atendidas, a pessoa foi reprovada. Então, vou executar. 4, ele foi reprovado. 5, ele está em recuperação. 8, ele foi aprovado. E, finalmente, o 10. Ele foi aprovado com louvor. Então, quando a gente tem várias verificações, a melhor forma de se fazer é através do elif. Então, temos aqui que ficou o código muito mais estruturado do que dessa forma aqui. Uma coisa importante anotar é que tanto o elif como o else, ele só pode ser utilizado depois do if. Se eu comentar essa parte do if, automaticamente o PyCharm ele já coloca vermelho, dizendo que tem algum problema, que nesse caso eu não tenho um if que vem antes. Então, vou comentar essa linha de código. E, dito isso, tem o último caso, que é as comparações implícitas. Como assim? Vou apagar. As comparações implícitas é que, no Python, comparações implícitas ocorrem quando utilizamos variáveis diretamente em expressões condicionais como o if, o while, sem precisar especificar um operador de comparação. Nessas situações, Python avalia automaticamente se o valor é considerado verdadeiro ou falso com base no seu conteúdo. Por exemplo, até o momento, vamos colocar aqui o valor, vai receber 15. Até o momento a gente comparava o valor com alguma coisa. Se o valor for igual a 15, print alguma coisa. Caso contrário, nada. Então a gente está comparando, sempre fazendo essa comparação com o valor. Já nas comparações implícitas, não vamos fazer assim, vamos fazer de uma forma diferente. Por quê? Quando o Python ele faz uma comparação, ele vai retornar só 2 casos dessa comparação. Se é verdadeiro ou se é falso, que é um booleano. Tá? Se for verdadeiro, ele vai printar alguma coisa. Agora, se for diferente de 15, ele vai printar
o nada. Então, vamos utilizar essa estrutura para fazer as comparações implícitas. Por exemplo, aqui vou verificar agora se a variável possui algum valor. Então, eu vou botar valor é igual a 1, por exemplo. Então, vou botar aqui. Quando vai ser falso, quando essa variável ela for none, 0, texto vazio, próprio false, lista vazia, que a gente vai ver mais para frente, dicionários, conjuntos, que é o set, e tuplas. No caso verdadeiro, vai ser um texto, true. E se essa lista, dicionário, conjunto set, que é o set no caso, e tuplas forem preenchidas. Essa parte eu vou deixar para mais adiante, quando entrar de fato nesse tópicos. Eu vou verificar agora como eu faço a comparação implícita. Vou fazer basicamente se valor print tem valor. Caso contrário, não tem valor. O 1 ele vai ser verdadeiro, então tem valor. O 0 ele vai ser falso. Também temos true, que é verdadeiro. O falso, que já vai ser o falso. E agora, na questão do falso, temos dois casos particulares, que é aspa, pode ser simples ou dupla, mas não tem nada preenchido. Então ele vai aparecer não tem valor, porque nesse caso é uma string vazia. Então vou printar aqui o valor e o tipo dele, valor. Ele reconhece como string, que é o texto, e tem esse caso que é o none, que indica a ausência de valor. É tanto que string vazia ele vai reconhecer como string, e o none ele vai reconhecer como none tipo, ou seja, ausência de valor. É tanto que ambos vai aparecer não ter valor. É que geralmente as pessoas às vezes se confundem a string vazia com o none, achando que é a mesma coisa, mas não. Tem uma diferenciação. Aqui vai ser string, perceba que ele vai aparecer não ter valor, enquanto o none vai ser ausência de valor, certo? Outra coisa, vou colocar aqui como verdadeiro, é uma negação de uma afirmação. Como vimos, aqui ele vai aparecer tem um valor, mas eu posso negar uma afirmação. Se eu estou negando uma afirmação, ele vai ser o inverso. A negação de uma afirmação verdadeira vai retornar falso, uma negação de afirmação falsa vai retornar verdadeira. Como assim? Aqui eu executei, ele disse que tem um valor, mas eu posso usar not, é a negação. Então, o valor vai ser verdadeiro, mas a negação de verdadeiro vai retornar falso. Não ter valor. Mesma coisa se colocar falso. A negação de falso vai ser verdadeiro e vai aparecer tem valor. E é isso por essa aula.